Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano, nesse vídeo vamos estudar a subtração com números naturais. Para começar, vamos fazer o seguinte exemplo, que é 427 menos 245. Inicialmente, escrevemos o maior número em cima, o menor número embaixo, tá? Tendo o cuidado de colocar unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, centena sobre centena, porque só podemos subtrair e somar termos semelhantes. Unidade de unidade, por exemplo. Então, fazemos no sentido aqui de cima para baixo, sempre nesse sentido, 7 menos 5. 7 menos 5. 7 unidades menos 5 unidades dá 2 unidades. Beleza? Muito bem. Na sequência, teríamos que fazer 2 dezenas menos 4 dezenas. E aí, não dá para fazer 2 dezenas menos 4 dezenas, porque de 2 não dá para tirar 4. De 2 não dá para tirar 4, porque 2 é menor do que 4, tá? Nesse instante, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos passar para cá para ilustrar aqui o que foi feito. Como de 2 não dá para tirar 4, o que nós vamos fazer é recorrer à casa das centenas, onde tinham 4 centenas, vamos trocar essas 4 centenas por 3 centenas mais 10 dezenas. Como assim, professor? Não entendi. Olha, 4 centenas, vou escrever aqui, ó, 4 centenas é ou não é o mesmo que 3 centenas mais uma centena? 3 centenas mais uma centena não dá 4 centenas? Isso, né? O que é que eu faço? Essas 3 centenas eu deixo aqui. E essa uma centena, a gente troca ela por 10 dezenas. Afinal de contas, uma centena é o mesmo que 10 dezenas, tá? E aí, 3 centenas a gente deixa aqui e uma dezena a gente traz para cá, para a coluna das dezenas. No caso, 10 dezenas, né? Uma centena a gente traz para cá, trocando por 10 dezenas. Onde agora essas 10 dezenas se juntam com as duas que tinham e totalizamos 12 dezenas. E de 12 dezenas a gente consegue tirar 4 dezenas, ficando com 8 dezenas, tá? 12 menos 4, 8. Beleza? Dúvidas nisso? Se tiver dúvidas nisso, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, a gente agora finaliza fazendo 3 menos 2. 3 centenas menos 2 centenas dá uma centena. Tá certo? Ora, aqui está escrito exatamente o que eu acabei de fazer. Vamos ler juntos e ver se a gente compreende bem direitinho o que foi feito. Olha só. Não é possível subtrair 4 dezenas de 2 dezenas. Eu expliquei isso aqui, ó. Não é possível subtrair 4 dezenas de 2 dezenas, tá certo? Essa conta 2 menos 4 não é possível de ser feita. Então, nós transferimos uma centena que corresponde a 10 dezenas para a ordem das dezenas. Foi isso aqui que aconteceu. Eram 4 centenas. A gente subtrai uma, ficamos com 3 centenas. E essa uma que a gente diminuiu, de 4 diminuiu para 3, a gente transfere para cá, tá? Uma centena viram 10 dezenas. Com mais duas, 12. Certo? Então, é isso que acontece aqui, ó. Totalizando 12 dezenas. Alguns chamam isso de pedir emprestado. Eu prefiro chamar de trocar, tá?
E aí a gente faz a subtração das 4 dezenas do total de 12 que tínhamos, ficando com 8, tá? Subtrai 4 de 12. 12 menos 4, que dá 8. Beleza? Dúvidas nisso, poste nos comentários, tá bom? Apenas para ilustrar, né, para deixar registrado, vamos denominar esse primeiro número de uma subtração como sendo o minuendo, o segundo número como sendo o subtraendo e o terceiro número se chama resto ou diferença. O resultado de uma subtração é resto ou diferença. Detalhe, não é o objetivo agora que você decore esses nomes. A gente vai recorrer a eles outras vezes, naturalmente a gente vai aprendendo eles, tá bom? Voltando aqui para nossa aula, vamos ver mais um exemplo, mais outra subtração, tá? Dessa vez queremos subtrair 1.350 menos 235. E aí a gente começa sempre de cima para baixo, tá certo? 0 menos 5. Não vai fazer 5 menos 0, tá certo? Não faz de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. 0 unidade menos 5 unidade, de novo, não tem como a gente fazer essa subtração. 0 menos 5, porque 0 é menor que 5, tá? Não tem como fazer. Quando isso acontece, a gente recorre à próxima coluna com aquilo que chamam de pedir emprestado. Eu prefiro chamar de troca. Por que troca? Porque eu faço o seguinte, tínhamos aqui 5 dezenas. Então, eu troco essas 5 dezenas por 4 dezenas e essa uma dezena passa para cá, totalizando 10 unidades, porque uma dezena, 10 unidades. 10 unidades com mais 0 continuam 10, e aí 10 menos 5 dá 5, certo? Reforçando o que foi feito, eu troquei 5 dezenas por 4 dezenas mais uma dezena, onde essa uma dezena eu troco por 10 unidades, mantemos as 4 dezenas aqui e as 10 unidades, fui lá para a casa das unidades. Como lá tinham 0 unidade, com mais 10 unidades continuam 10 unidades, e aí 10 menos 5 dá 5. Ok? Dúvidas nisso, poste nos comentários, tá bom? Bom, daí fazemos 4 menos 3, 4 dezenas menos 3 dezenas dá uma dezena. Depois, 3 centenas menos 2 centenas dá uma centena. E, finalmente, uma unidade de milhar menos, não tem nada aqui para a gente fazer a subtração, então é só descer esse número para cá, desce esse 1 para cá, e a gente chega no resto ou na diferença, que é o resultado da subtração. 1.350 menos 235 dá 1.115. Se tiver dúvidas, poste nos comentários. Eu sugiro que você dê uma pausa, leia com atenção essa explicação que está aqui. Se tiver dúvidas nela, você me pergunta, tá? Também lê essa outra. Teve dúvidas? Me pergunta aí nos comentários, tá certo? E se não tiver dúvidas, vamos seguir para uma observação que diz o seguinte: na aula anterior, você descobriu que a adição apresenta algumas propriedades, como a comutativa e a associativa. Além dessas duas, a gente também viu a do elemento neutro. Porém, essas duas propriedades não valem para a subtração. Veja os exemplos que confirmam esse fato, tá bom? O elemento neutro vale, tá certo? Mas essas duas não valem. A comutativa é aquela que, se a gente invertesse a ordem na adição, na soma,
o resultado era o mesmo. Mas na subtração, ó, 10 menos 4 dá 6. E se a gente inverter e fizer 4 menos 6, nem tem como resolver essa conta. Então, por isso, não vale a propriedade comutativa, tá bom? Quanto à associativa, é quando nós tínhamos 3 ou mais números e a gente escolhia a ordem que ia fazer as operações. Nesse caso, 15 menos 5 dá 10, e depois a gente subtrai esse 1 aqui. 10 menos 1 dá 9. Quando a gente inverte a ordem, tá? Muda a ordem no caso, e primeiro repete o 15, e primeiro faz 5 menos 1, isso dá 4, e depois 15 menos 4 dá 11, ou seja, não dá a mesma resposta. Não vale a propriedade associativa. Beleza? Na adição vale, na subtração não vale. Para finalizar nossa aula, vamos fazer o item A da questão 8, certo? Nessa aula aqui, só o item A da questão 8, onde pede que a gente efetue as subtrações abaixo usando o método que a gente preferir. Vamos usar o método convencional, tá certo? Depois, se você quiser conhecer outros métodos, só pedir nos comentários que eu apresento outros métodos. Então, vamos fazer 1.331 menos 126. Vamos organizar aqui 1.331 menos 126. Muito bem. Como é que devemos proceder? Primeiro, lembre que eu tive esse cuidado de fazer unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, centena sobre centena e assim sucessivamente. Depois, vamos fazer aqui na ordem de cima para baixo, sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima, tá? Sempre de cima para baixo. Vamos fazer 1 menos 6. E de 1 não dá para tirar 6, né? 1 menos 6 não é possível. Quando isso acontece, a gente recorre à próxima coluna para a gente fazer aquela dinâmica de pedir emprestado ou de troca, onde esse 3, que são 3 dezenas, eu vou trocar por 2 dezenas, e essa uma dezena que sobra, vou colocar ela aqui nas unidades, tá? Trocando uma dezena por 10 unidades. E aí, 10 unidades mais uma unidade são 11, e aí sim, de 11 a gente consegue tirar 6. 11 menos 6 dá 5. Dúvidas nisso? Vou recapitular rapidamente aqui o que aconteceu. Nós tínhamos 3 dezenas, troquei por 2 dezenas, mais uma dezena, sendo que essa uma dezena, essa aqui, ó, eu troquei por 10 unidades, tá? E aí, as duas dezenas estão aqui, ó, e as 10 unidades estão aqui, certo? Como já tinham uma unidade, ficamos com 11 unidades. 11 unidades menos 6 unidades, dá 5 unidades. Beleza? Dúvidas nisso, poste nos comentários. Ok? Muito bem. Dando continuidade, agora nós temos 2 dezenas menos 2 dezenas. Essa conta dá para fazer, dá 0 dezena. Depois, 3 centenas menos 1 centena, dá 2 centenas. E esse 1 não tem nada para fazer conta aqui com ele, é só a gente descer ele para cá e temos então esse resultado. Ok? E aí? Dúvidas nisso? Achou que mais ou menos? Já sabia fazer? Que massa! Show! Se não tiver dúvidas, até nossa próxima aula. Mas se tiver dúvida, posta aí nos comentários, tá bom?